Essa é uma experiência sobre permeabilidade. Temos aqui 4 tipos de materiais e vamos colocar neles a mesma quantidade de água. Preparado? Preparada? Agora vamos marcar o tempo e descobrir qual material deixa passar a água mais rapidamente e qual deles é o mais lento. O material pelo qual a água passa mais rápido é o material mais permeável. E pelo visto é a... E o que mais barra água no seu caminho é o menos permeável, que parece ser a argila. Concordo, Malu, concordo. Essa experiência nos leva a levar ao nosso primeiro conceito. Permeabilidade. Permeabilidade é uma propriedade que os materiais têm de possibilitar a passagem de água ou fluidos. Quando um material não deixa água ou fluidos passarem, os chamamos de impermeáveis. O outro conceito é uma ação que descreve a capacidade de líquidos penetrarem por superfícies e objetos aparentemente sólidos. A essa propriedade dos fluidos chamamos de infiltração. Olá, eu sou a doutora Malu. Eu sou o doutor Beto. Gente, eu adoro quando a gente começa assim um programa com experimento. Eu também. Tô muito animada. Bom, hoje vamos falar sobre infiltrações. Sejam bem-vindos ao Escola de Síndicos. As infiltrações podem acontecer no teto, nas paredes, no piso. Elas sempre deixam sinais como descascar da tinta, o bolor, umidade e deterioração da parede. Isso indica que existe umidade dentro da estrutura. Mas não adianta você tratar dos sintomas de uma infiltração sem antes localizar e resolver o problema, a origem da infiltração. Curtiu os sintomas, hein, doutora Malu? Como localizar a origem da infiltração? Vamos começar com as paredes. Para tentar identificar a origem do problema, existem alguns pontos que você deve observar. Rodapé da parede externa. Essa parte aqui da parede sofre com o respingo da goteira. Então, em épocas de chuva, a parede se mantém muito úmida e, portanto, é forte candidata para infiltrações. Uma solução pode ser colocar calhas no final do telhado e assim evitar a goteira. Os pisos externos devem ter caimentos contrários às edificações, evitando o acúmulo de água. O encontro do piso com a parede deve estar vedado e, em caso de desgaste, deve ser feita manutenção adequada com aplicação de impermeabilizante. Existem imóveis que têm telhados irregulares, telhados embutidos na parede e outros. Nesses casos, é necessário o uso de calhas. Qualquer vazamento já é o bastante para a umidade aparecer. Um detalhe importante é observar que as calhas geralmente são soldadas, mas às vezes com o tempo essa solda trinca, abrindo espaço para a passagem da água. E caso isso aconteça, é necessária a aplicação do poliuretano para vedar bem esses espaços. Devemos lembrar da limpeza periódica das calhas. Restos de folhas, pipas e outros objetos que podem entupir o bocal da calha. Se isso acontecer, a calha pode ficar sobrecarregada e provavelmente vai ocorrer infiltração. Telhas quebradas geram infiltrações em lajes e paredes. O telhado exige maior atenção, pois recebe uma grande quantidade de água. Por isso, você deve se certificar de que não haja goteiras ou a possibilidade de entrada de água na laje. Devemos fazer o controle de subida no telhado. Prestadores de serviço sobem e, quando não são acompanhados, podem não avisar caso quebrem algumas telhas. Ter algumas telhas de reserva é bom, pois caso alguma peça quebre, você poderá providenciar a reposição antes de acontecer a infiltração. É importante garantir que a fachada externa esteja intacta, sem fissuras ou então rachaduras. Infiltrações que porventura possam surgir dentro da unidade podem aparecer quando a água usa a fissura como caminho para dentro da parede. Para a recuperação da fachada é recomendável a contratação de empresa especializada, porque além de possuir pessoal treinado e capacitado para a realização dos serviços, ela vai identificar o tipo de fissura e a forma correta de tratamento. E vale lembrar que as manutenções da fachada devem ser feitas periodicamente
de acordo com as recomendações do manual do proprietário. Infiltrações e sifões podem ser falta de aperto ou então desgaste da peça. Deve-se verificar os dois pontos e, se necessário, realizar a troca do sifão. Já nos ralos, deve-se observar se a infiltração é proveniente da falta de vedação na instalação do ralo, o que acontece quando existe uma falha no rejunte. Ou da integridade do ralo, que pode estar mal instalado ou com problemas de fabricação. Deve ser feita também a calafetação interna dos ralos. No caso dos tanques e pias, podemos observar como foi feita sua instalação, se estão devidamente afixados e se foi feita a aplicação do silicone, para evitar a penetração de água no encontro da pia ou tanque com a parede. A instalação de uma torneira é simples, mas requer alguns cuidados para a gente não danificar as roscas ou então a base da torneira. E lembre-se, é necessário a utilização da fita veda-rosca. A instalação incorreta de torneiras pode ser origem de infiltrações. Uma torneira pode pingar por ter uma bucha gasta. E realizar a troca é bastante simples. Basta fechar o registro, desmontar a torneira, localizar a bucha e realizar a troca. Caso a torneira continue pingando, pode ser ou um desgaste da torneira ou então um defeito de fábrica. E aí ela deverá ser trocada. Mas nem todas as torneiras têm bucha. Existem alguns modelos que usam outros sistemas, como por exemplo as torneiras de 1/4 de volta. Essas torneiras possuem um reparo interno de cerâmica. E para esses modelos, o que deve ser trocado é o reparo. Para a limpeza dos ralos, pias, vasos, deve-se utilizar materiais não corrosivos para evitar o desgaste desses equipamentos. Os ralos e sifões devem ser limpos periodicamente, retirando qualquer detrito que possa entupir e sobrecarregar o sistema. Afinal, isso pode gerar infiltração. Praticamente toda a instalação de pisos e revestimentos cerâmicos exige o uso de juntas de dilatação, sobre as quais o rejunte precisa ser aplicado. As juntas têm a função primordial de evitar rachaduras nas peças, absorvendo as dilatações causadas pela variação de temperatura. Enquanto isso, o rejunte serve para preencher essas juntas e evitar que elas se descolem da argamassa. O rejunte deve ser verificado anualmente para evitar possíveis falhas ou infiltrações. Gostou das dicas de hoje? Então já sabe, dá uma curtida aqui embaixo. E clica aqui para você se inscrever no canal e ver muito mais. Tchau! Até a próxima, tchau! Doutor Beto. Doutor Ramalu.